Boa noite, pessoal de casa. Boa noite, Michele. Boa noite, boa noite. Como você está, Michele? Maravilhosamente bem. Coisa boa. E Vossa Senhoria, Vossa Senhoria? Eu estou um sucesso internacional. Como sempre, Internacional, como sempre. E hoje o nosso programa está sendo gravado, né, assim, Michele? Hoje, excepcionalmente, o pessoal que está aí dizendo boa noite, adoro esses boa noites lá no comentário, né? Mas hoje, excepcionalmente, estamos gravando esse programa, tá certo? E os comentários, as perguntas que vocês forem colocando aí, a gente vai responder, tá? Não se preocupa. Quem é mesmo que está aqui? Conta. Então, né, vamos lá. Hoje nós estamos aqui com o Laelson Lima, ele que é médico veterinário, professor da UNEAL, consultor em meio ambiente, foi assessor da Imaté, coordenador da Vigilância Sanitária, gerente da ADEAL, que é a Agência de Defesa e Inspeção Agropecuária, já foi secretário de Agricultura e Meio Ambiente de alguns municípios. O negócio está desenrolado hoje. Boa noite, Laelson Lima. Boa noite. E fora que você está agora no gabarito. Olha que coisa linda. Com o nosso tema de hoje, até onde a natureza aguenta tanta agressão, minha gente. Temos muito o que falar hoje. Boa noite, Michele. Boa noite. Boa noite, Robson. Seja bem-vindo aqui, viu? Obrigado. Está conosco. Não fique assim, a gente gosta da resenha. Veja só, falar sobre Dia da Natureza, que é dia 4 de outubro, viu, gente? Passou, dia 4 de outubro, foi Dia da Natureza. E Laelson, ele lida com isso, né? Ele já... Quantos anos, Laelson? Rapaz, eu não gosto nem de dizer, porque o pessoal vai ficar sabendo. A idade do Laelson. Então não vamos mas dizer não. Mas eu não me considero, não. Tem um tempinho. Um idoso, né? Quem acompanha a minha vida, sabe que eu dou duro todos os dias para continuar jovem. Quando eu estou no meio de vocês aqui, com essa idade aqui, eu me sinto na idade de vocês. Graças a Deus, sabe? Coisa boa, né? Sim, é sim. Mas tem muito tempo. Tem muito tempo. Olha, eu posso dizer, né? Eu não tenho, assim, nada a ver com idade, não. Você porque tá jovem, porque a minha idade aí, hoje, a idade está na cabeça. Justamente. Então eu tenho 66 anos, vou completar agora em novembro, está bem pertinho, já digo 66. E me sinto jovem, tenho quase 50 anos de lida, né? Tá de lida com todos esses problemas de natureza, de animais, sou médico veterinário, com vocação para isso, é bom dizer, adoro o que eu faço. Quem trabalha com o que gosta não trabalha, né? Se diverte. E quem me conhece sabe que meu dia começa muito cedo, às 5 horas da manhã, e termina às 8, 9 da noite, sem ter um cansaço, né? Pratico educação física regularmente. E a gente está aqui hoje para falar de natureza. Tá vendo? Tá vendo? E assim, falar de natureza é falar também dessa questão não só do meio ambiente, mas tudo que você falou aí já se encaixa, né? Porque para você ter uma vida plena, uma vida assim de vários anos, você precisa ter todo esse contexto. Exato, né, Laelson? Tem que trabalhar em cima disso. A gente não pode viver sem estar inserido nesse processo. Veja bem, você falou no dia 4. Isso. Mas não me deu a oportunidade de responder, inclusive. O Dia da Natureza ele foi instituído, né, em 4 de outubro de 1930, né, que coincidentemente é o dia de São Francisco de Assis. Né? Então, São Francisco de Assis morreu no dia 26 de outubro de 1930 e nesse dia 4 foi instituído, criado esse dia, né, instituído esse dia em homenagem a São Francisco, protetor dos animais. Justamente porque ele notou que o pessoal estava começando já a não pensar
nas florestas, né? Sim. E ele pensava nos animais que estavam inseridos dentro dessas florestas. Então foi instituído esse dia em homenagem a ele. Inclusive tem muitas festas aqui, né, nessa beira de rio aí, que são programadas em homenagem a São Francisco. E tem geralmente missas. E o pessoal leva animais para benzer, né? E esse dia ficou assim, bem representado porque nós lembramos sempre da imagem de São Francisco, lembramos que temos que preservar, é um dia de conscientização, né? Todos nós devemos estar É um dia conscientes. simbólico, né? Dia simbólico. Mas que a gente precisa saber cuidar o tempo inteiro, né? Exato. Da natureza. Falar de natureza é falar de meio ambiente, né? É falar de saúde, como você bem colocou no início, a sua, graças a Deus, né? Você demonstra ser uma pessoa que faz, saudável, que pratica, tá saudável, bem. Está bem. Então, isso é o carro-chefe para quem tem uma profissão como a sua, que é falando sobre a natureza, né? Exatamente. Querido Robson, qual é a sua pergunta? Me conte. Então, uma coisa que ele falou que já me chamou a atenção aqui, Michele. A preocupação com a natureza. Porque a gente sabe que nem sempre ela existiu. Houve um tempo que parece que as pessoas pensavam que nunca ia acabar as florestas, que nunca os animais iam se extinguir. Mas hoje os estudos já mostram que muitos animais já entraram em extinção, outros animais correm risco, tudo devido à exploração. Claro que tem um certo fator natural, como a gente fala de aquecimento global, a gente fala de mudança climática, e a gente sabe que nesse processo de seleção natural existem aqueles que sobrevivem e aqueles que não conseguem sobreviver às mudanças da natureza, mas a gente sabe que uma grande força para essa agressão à natureza é dada pelo ser humano. Então, diante disso, qual o principal fator que a gente precisa hoje observar para cuidar da natureza como ser humano, fazendo um diferencial nisso que, infelizmente, boa parte não tem feito? Exato. Veja só, Michele, Robson, né, e o pessoal que acompanha o programa Gabarito, né? Eu trabalho como professor exatamente na área de bioclimatologia. O que quer dizer bioclimatologia? Bio, vida. Clima e logia, que é o estudo, né? É o estudo dos animais inseridos no clima e no meio ambiente, como um todo. Então a pergunta foi ótima, dentro do assunto. Se achando, né? Se achando. Né? Porque nós sabemos, e os pesquisadores, né, começaram a notar que por mais sofisticada que fosse a pesquisa, o trabalho com a agricultura, principalmente, se o meio ambiente não tivesse sendo inserido ali no meio, não daria nada certo. Então o pessoal cuidava muito nas doenças dos animais, cuidavam muito na alimentação dos animais, cuidavam nas instalações, mas não se preocupava com o meio ambiente. Aí não conseguiam ter o rendimento que eles esperavam, porque a gente vive num país continental. Nós temos aqui o inverno no Nordeste, né, que coincide com períodos chuvosos, um pouco mais ameno, né, mas temos o verão seco. Eu saí daqui para Minas Gerais, por exemplo, você já pega frio de junho, de maio e junho até setembro, e na época do verão é chuvoso, quente e úmido. Por isso que aqui no Nordeste a gente tem todas as condições de superar essas regiões do centro, do sul, porque aqui a gente tem verão na época do verão e inverno na época do inverno. Então, Robson, a sua pergunta foi oportuna
E a gente tem que se inserir dentro desse meio. Né? O que a gente tem que fazer é isso que a gente está fazendo aqui. Mais divulgação na conscientização das pessoas, para eles saberem, todos saberem, como uma grande parte está se conscientizando, que sem a natureza começa a se extinguir os pequenos animais, vai aumentando para os médios, grandes, e a gente também não consegue viver muito tempo, porque essa é uma cadeia, todos têm que estar inseridos. E não adianta a gente pensar que a gente vai ser o dono de tudo. A gente não consegue sobreviver se a gente não estiver inserido nessa cadeia. Exatamente. E eu penso assim, a nossa espécie, ela produziu um estilo de habitat, de casas, como a gente vive hoje em grupo, coletivo, e os animais também têm o seu espaço na natureza. Né? Nem sempre os animais que hoje nós temos como domesticados, eles foram domesticados. Sem contar tantos outros que continuam vivendo selvagemmente na sua condição natural, na natureza, e eles precisam também. E isso me leva a um outro ponto, que são justamente as queimadas florestais, e tanto por causas naturais, como também provocadas muitas vezes, que a gente sabe que existe, de certa forma, alguns interesses que acabam prejudicando e querendo ocupar aquele espaço, né? Então, o que o senhor tem para falar assim, a respeito disso? Rapaz, eu vou dizer uma coisa, é muito bom ser entrevistado por pessoas inteligentes, jovens e inteligentes como vocês. Com licença, Que coisa viu? boa. Vê só, Obrigada. vê só, Michele Robson. Eu simplesmente, eu não aguento ligar uma televisão e ver um fogo daquele. Ah, minha gente. Minha gente, as É de lágrimas doer, às vezes, é de doer. eu saio, né, porque eu sei que ali não está só queimando plantas, está Ninhos de matando passarinhos que flora, ficam uma aperreados, fauna. bichinhos, Michele, porque não tem como pegar os ovos, vão queimar. Os É uma filhotinhos. tristeza, é uma tristeza É uma tristeza, dói no triste. coração das pessoas que tem uma que tem isso, consciência que já. tem uma consciência né? já. É. Você vê bichinho correndo. Você já pensou você dentro do fogo, cercado, sem ter para onde ir? É um absurdo que acontece, né? A gente, às vezes, quando vê falar, principalmente no fogo provocado por... Às vezes é se dói colocar mais no lugar, do né? que... É se colocar no É lugar. se colocar né? no lugar, né? Inclusive, deixa eu falar aí que eu, na hora, deu um... Tinha outro emenda aqui, Tinha mas uma- vou deixar você falar depois Deixa eu pra falo. lá, deixa pra lá. Mas veja, vamos lembrar que a gente está falando que às vezes as pessoas elas não colocam a natureza como os animais também fazem parte Fazem da parte, natureza, fazem né? parte. E aí eu estava lembrando que eu fiz o calendário hoje, de outubro, porque eu trabalho com menores, né? São crianças Pedagogo é do infantil ao adiantadíssima. 5º ano. Então, eu estava ali tendo que fazer o calendário para ver quais são as datas comemorativas e tal. E aí, uma das que me apareceu foi, além do Dia da Natureza, que é dia 4, também o dia 4 é Dia Mundial dos Animais. Veja, até nisso teve que tirar, né? Teve que fazer um corte, que é para ver se o pessoal entende. Exatamente. Justo. Esse pessoal tem consciência de que os animais sofrem tanto quanto as plantas no momento em que estão, né, na queimada, Exatamente. Justo. na situação em que a gente estava há pouco conversando. Tem pessoas até que pensam que as plantas não choram, não sorriem, não sentem, né? As plantas são seres vivos. Ah, deixa eu contar uma coisa. Michele, tu acredita que eu falo com as plantas de lá de casa? E tu acredita que E minha mãe parece tem que essa elas- mesma doença? Tô brincando. Pessoal que vai lá em casa, eu moro num apartamento muito Sim. pequeno. O pessoal que vai lá em casa, eles ficam assim, eu tenho muitas plantas.
Minha mãe. Muitas. E a mãe dela também. E eu, às vezes, quando eu viajo para passar o final de semana na capital, né? Meus filhos moram tudo fora, eu lembro delas e eu volto às vezes. Antecipo a minha vinda, porque eu penso que elas estão precisando de água, né? Alimentação. E a gente nota que quando a gente está em casa, elas estão mais animadas, alegres, né? O pessoal aqui, plataforma aqui, tem até um ditado mais velho, né? A gente, seu Manuel, seu Antônio, como é que está o fuminho do senhor? Aí ele diz, rapaz, já tem uma parte que já está bem sabidinho. É interessante, pode perguntar a uma pessoa que vive da agricultura, como é que está o fumo, como é que está o milho, como é que está o feijão. Quando está chovendo, que eles ficam mais frondosos, mais verdes, mais bonitos, como é que está? Já está sabidinho, tem uma parte que já está sabidinho, né? Quer dizer, já está começando a sobreviver por ele próprio, né? Com a ajuda da natureza. E todos sofremos quando há essas queimadas, né? São os animais, são as pragas que também fazem parte, né? Sim, Quando né? o ciclo, né? Quando a gente combate uma praga, aparece outra. Sim. Né? Se você preservar a formiga, vai ter alimentação para o tamanduá. Isso. Né? Então você vê que é uma cadeia alimentar que a gente aprendeu lá quando estudava primário. A gente tem que viver preservando essa cadeia. E a gente só preserva essa cadeia se a gente começar a proteger toda a natureza. Desde os animais, as plantas, né, os lagos, os rios, as lagoas, para a gente viver. Quem de nós nunca foi numa fazenda, né, para ver como é que a gente se sente quando está no meio da natureza? Eu participei agora nesse final de semana de uma reunião familiar que fui convidado aqui em São Sebastião, na fazenda Ecovale. Quem for, não deixa de ir mais. Escalar serras, dentro das matas, ver minações saindo cristalina água. É bonito. É muito lindo, né? E você saber que está ali e que o Ivan, que é da Caixa Econômica aqui, a gente cita o nome, parabeniza pelo trabalho que ele está fazendo ali, com o maior zelo. Eu sei onde é. Você sabe, né? Onde é. É bonito, Michele. Bem pertinho aqui. É né? bonito. São Sebastião, 1,5 km, você está dentro da fazenda. Aí ele construiu lá umas coisas que são artificiais, mas que não prejudicam aquela piscina. Isso. É uma bica, que é corrente, gelada, meio-dia, 1 hora, e gelada que você não aguenta passar 5 minutos debaixo dela, né? E um lago que ele fez lá também com a família dele, né? Conservar, né? Aí você não tem vontade de voltar. Verdade. Mas a gente tem que trazer aqueles ensinamentos de lá para a zona urbana. E apenas com pequenos gestos a gente pode estar preservando verdade. O meio ambiente. Tem um lugar, Michele. Um adolescente num canto desse. Não, só dizer assim, tem um adolescente num lugar desse. Já pergunta logo, tem Wi-Fi? Sim. Tem Wi-Fi. Mas não precisa Pega ser internet, adolescente não, viu? Vixe, Porque Maria. quem gosta do Instagram quer tirar a foto ali e postar em tempo real. Já colocar no story. Mas então aí tem uma galera a gente aqui. tem que começar também a pensar naquele momento. Não falo assim, completamente zen. Mas esquecer Desligar pouco. um pouquinho. Né? Desligar um pouco. São nesses lugares que a gente consegue fazer isso. Exatamente. Você, quando você está conversando, né, você está visualmente vislumbrado pelo aquele ambiente, tomando um banho de bica natural, olhando uma flor, olhando um beija-flor. Vocês já viram um beija-flor? Eu já minha vi. casa tem Rapaz, tanto. eu acho Eu que já aquilo ali é a vi. perfeição divina. É lindo. É. É lindo. Eu não me recordo aqui quantas batidas de asas ele dá batida por que só minuto, fera. mas é muita coisa, né? Então lá você vai ficar, principalmente de manhã, você vai escutar uma melodia desses pássaros
que você não encontra em local nenhum. Verdade. Então nós, que somos protetores de natureza, que trabalhamos com conscientização, a gente está lutando, né, em todo local, todo município que eu chego, tem que ter uma disciplina de conservação de meio ambiente na grade curricular, para as crianças principalmente, que são os adultos de amanhã, se conscientizarem, porque quando a gente aprende, quando criança, a gente não esquece mais não. Verdade. A gente tem, né? A ideia é a gente conscientizar e fazer, não bonzinho um cidadão, mas um cidadão firme, consciente. Que cobre do outro também, né? Isso, que saiba seus direitos e seus deveres, diante da sociedade. Isso. Né? E um dos deveres que eu acho que todos devem se conscientizar é que quando termina o direito dele, começa o do outro. Isso. Isso, justamente. Eu falo tanto sobre isso, minha gente. É muito importante você saber que você tem os seus direitos, mas os seus não anulam os meus. Michele, eu digo sempre aos alunos assim: eu posso fazer o que eu quiser, quando eu quiser, na hora que eu quiser e se eu quiser, e ninguém tem nada a ver com isso, desde que eu não interfira na vida do outro. Nem do ser humano e nem dos animais, né? Até porque as leis, elas existem porque a gente está farrapando em alguma coisa. Se a gente não tivesse, não ia precisar de uma lei, porque já era o óbvio. Mas esse óbvio, muitas vezes, não entra na consciência das pessoas. Um lugar que eu gosto muito, assim, como esse que foi falado, é o balneário Águas de São Bento, na Boca da Mata. Esse eu vou homem tanto ali que o povo já tanto chama pelo nome. pra mim que... Vamos lá gravar um programa Renascer. Por que não? Isso. Falando nisso, isso tem programa, viu? Na TV Liberdade. Pois Depois é. ele vai comentar as coisinhas dele. Sim. E outra coisa, Michele. Semana passada, eu me permiti, assim, no meio da... Semana passada foi retrasado. No meio da semana, fui para uma praia mais tranquila. Até porque nessa pandemia eu estou evitando ir para onde tem muito movimento, mas fui para um espaçozinho mais tranquilo. Mas mesmo assim, minha gente, quanta sujeira na orla da praia. De verdade, de plástico, canudo, máscara. É um absurdo. Eu postei recentemente nos meus stories algumas aves até enganchada com elástico das Plástico, máscaras. elástico. Ô minha gente, que falta de consciência. Tão simples, eu não consigo jogar um papel de bala no chão. Eu coloco no bolso, chegar no lugar, eu jogo. Eu levo pra casa, aí levo bronca. Porque Rapaz, Não descartou meu por carro. aí. eu não descartei. Às vezes passo pelo lixeiro, Ô, mas Michele, não vejo e o levo meu pra carro, casa. o meu carro, ele é cheio de papel. Naqueles buraquinhos que fica ao lado da marcha, às vezes a gente come qualquer coisa que tem a gente pegou esse hábito que a gente tem que praticar. Não é só você ler, não é só os outros falarem para você aprender, não. Você tem que praticar. Sim. Eu sou muito da teoria E prática. e prática. Porque quando você pratica, você cria o hábito. Então, eu vivo praticando todos os dias, aprendendo, porque eu sou assim, eu tenho essa idade, mas quando a pessoa acha que já sabe tudo, quando vai fazer uma análise, a gente sabe muito pouco em relação ao que a gente pode aprender. E a gente não só aprende com o doutor lá de cima, não. A gente aprende com o produtor rural, a gente aprende com o trabalhador rural, a gente aprende com o nosso pai, com o nosso avô, a gente aprende com os animais, né, com as plantas. Todo dia a gente aprende, é só você observar. Então são gestos pequenos feitos. Esse que o Robson falou, que foi na praia e ficou horrorizado. Fico. Né? O que custa você sair
para a praia. Veja só o que é que custa. Você sair para a praia com a sua sacolinha. Uma sacolinha que você faz de pano, seja própria. Né? E ficar ali com ela perto da cadeira, ou na areia, quando você senta. E tudo que você consumir, que tiver resíduo, você colocar lá. Isso. Né? Isso é um hábito que você está fazendo, às vezes até inconsciente, mas o seu filho está vendo. Isso. E ele vê e já chupa o picolé dele, já tira o papel e já corre para cá para vir botar na sacolinha, porque ele sabe que o pai dele está fazendo. O pai dele não está dizendo, meu filho, quando você chupar um picolé, você dobre o papel e traga para casa. Ele não vai lembrar, às vezes, de trazer e nem vai ter onde guardar. Às vezes ele está de calção, não quer botar na bolsa para não sujar os livros e joga lá. Né? Mas se ele vê o pai dele fazendo e a mãe dele fazendo, ele cria o hábito. E o hábito é que faz a consciência das pessoas. É o hábito de fazer o bem. É o hábito de conversar, ouvir primeiro para depois responder. Isso. É o hábito da gente sempre que puder fazer o bem aos animais, não jogar pedra, não dar uma chicotada, não dar um osso para ele comer, né? Pensando que ele vai causar algum trauma no esôfago, no estômago. Aquele hábito que você tem que se colocar no lugar do outro. E os animais não é diferente muito do ser humano. Tem tudo que o ser humano tem. Coração, pulmão, fígado, baço. E o principal, sentimentos. Sentimento. Animais têm. Sentimento. E às vezes mais sentimento do que o próprio ser humano. Tem. E fidelidade. Fidelidade. Eu estava aqui fazendo uma coleta aqui sobre o beija-flor, né? Mas aí Tony nos orientou aqui. Fonte super interessante. São 80 batidas por segundo. Por segundo. E eu vou ainda além. Na hora da pesquisa aqui, eu vi que a câmera é que ajuda a gente ver, né? Mas é tão rápido que se não fosse a câmera, a gente não ia conseguir ver propriamente a asa, né? É uma coisa assim muito bonita. Na verdade, são poucos lugares hoje que a gente encontra a natureza. Eu brinco em casa, e eu acho que Robson também deve ter isso, que a gente não tem problema com oxigênio. Olha, aqui a gente não tem problema de respirar, né? Porque a gente tem muita planta. Que aí vem aquele estudo em que gás carbônico e oxigênio, né? Que a gente vai lá nas ciências, na disciplina de ciências, e busca entender isso. Que uma troca, né? É uma troca. Então, eu acho que mais do que consciência de que é errado, eu acho que é uma consciência de que está lhe afetando como pessoa, não ter aquela planta, né? Não ter aquela natureza próxima a você, porque é uma coisa que vai importar na sua vida. Exatamente. Né? Importa. E não só uma consciência, vamos dizer assim, individual, mas uma consciência que o coletivo precisa daquilo para sobreviver, né? Justamente. A gente fica assim bastante feliz quando a gente vê uma professora das escolas primárias, né? Com um grupo de alunos que leva para uma lagoa, que leva para o mar. Um dia as crianças se sentem felizes, aprendem. E que passa, assim, que não é perder tempo, é você pegar um vídeo, 5 minutos por dia, bota lá para a criança entender, né, que é bom. No condomínio que eu moro, a gente fez uma arborização lá, porque tinha um senhor que é aposentado da Petrobras, seu Ivânio. Ele reclamava muito porque o pessoal podava as árvores para não
não sujar, que eles diziam, né? Não gastar também dinheiro o tempo todo para conseguir moldá-las, eles faziam aquelas podas drásticas, cortava tudo, deixava o toco. E o pessoal não tem a consciência de saber que não pode fazer aquilo na entrada do verão, porque ela demora mais a rebrotar. Então, a gente tem que criar uma consciência que quanto menos podar, melhor. Mas como na zona urbana tem fio, tem um bocado de coisas que pode causar danos, né? Danos não, assim, principalmente a fiação, que a gente tem que moldar aquela árvore. Mas carro alto que passa, não né? quer dizer que seja Acabar tudo. acabar tudo. Tem você falou agora a questão de podar, tem uns formatos, né? Tem os formatos. Tem. Qual seria, assim, o formato adequado, vamos dizer, para um momento que a gente está na primavera? Então, Um coração. o coração. Seria como? Qual seria o formato, assim, para a gente visualizar a imagem? Michele, não tem um formato, né? Tem a coisa que você, por exemplo, um coração que ele falou aí, Sim. uma casinha, como a gente vê aí, né? Mas o formato pode ser o coração, pode ser a casinha, pode ser um quadrado, pode ser um redondo. E tem um limite que não vá Mas prejudicar a planta isso, também. é né? isso. Existe algo que possa ser dito para quem geralmente faz esse corte? O que é que pode, olha, Fazer do chega jeito até certo, né? isso, chega até que nível isso? Veja só, a gente vê podas drásticas, Sim. que não são recomendadas, principalmente na entrada da primavera, que é onde a planta fica mais bonita, produz flores e sementes, Sim. que é a preservação da natureza, a gente tem que deixar a árvore soltar a semente. Não é recomendado na Não primavera, é recomendado né? fazer poda na primavera. Pronto, sim. Então, a poda deve ser o mínimo possível. É só cortar para não chegar nos fios. Exatamente. Aqui na zona urbana. Sim. Arredondado, Sim. forma de coração, mas que você corta apenas a pare e faça, assim, várias podas, né? Principalmente na entrada do inverno, porque aí tem toda um inverno que vem pela frente, né? Uma pluviosidade que não vai fazer com que ela sofra tanto, porque as árvores respiram pelas folhas. Verdade. Então, esse negócio da gente estar aguando também, regando a planta em cima das folhas, ela é desaconselhável, né? Rega na raiz. Tá vendo aí, manhã? Tá ouvindo? E fora que tem um tempo, tem um período, né? Você não pode, meio-dia, estar aguando. É assim? Não é bem assim. Me conta aí. Isso aí tem uns mitos, né? Tem uns mitos. Sim, Por sim. exemplo, você, quando faz irrigação, ela passa o dia, principalmente essa irrigação de preservação, que é para não desperdício da água e nem também Porque ela evapora, né? evapora. E nem também ela prejudicar o solo, porque muita água prejudica o solo e a planta. Pouca água também prejudica. Isso é calculado, isso é ciência. Aí tem os agrônomos, especialistas em irrigação. Eu posso citar até aqui o nome de um, Dr. Rui Palmeira, né, que é o melhor agrônomo, assim, em termos Conhecidíssimo aqui, conhecidíssimo, né? Foi secretário de Agricultura aqui em Arapiraca por vários anos. Hoje ele trabalha com irrigação em fazendas da Asa Branca, os grandes produtores aqui, e a principal irrigação que ele recomenda é essa irrigação de gotejamento para árvores de porte médio, né? Fruticultura, por exemplo, porque ela vai pingando ali, calculado direitinho, a quantidade de água que não prejudica o solo nem a planta, nem falta nem sobre. E ela é colocada diretamente na raiz, pode ser qualquer hora do dia. Agora, quando você faz uma regação errada, se você fizer nesse período de 11 Quanto mais água eu 3 botar, horas, melhor. aí você não está fazendo a coisa correta. É água na raiz e não água nas folhas. Tá vendo? Tem uma pergunta. Pergunta aqui, eu tenho uma pergunta. Eu fiquei curioso enquanto o Michele falava a respeito dela como professora, ensinando os pequenos. E eu fiquei pensando, Michele. Não venha não. Não, mas eu fiquei pensando quanto ao Laelson.
Porque em algum momento ele teve também esse Sim, primeiro contato com a sim. natureza. Foi na infância? Como foi para ter essa paixão hoje que a gente percebe que você tem? Vê só, eu sou filho de pequeno produtor. Produtor agrícola, que através de mim, a gente, papai, por que a gente não comprou uma vaquinha também? Aí ele disse, meu filho, o nosso terreno é tão pequeno, e eu planto fumo, que fumo era o ouro verde, sempre foi o ouro verde dessa região aqui, né? E ele sempre dizia, quem quiser comprar um carrinho, uma bicicleta, uma moto, tem que plantar fumo. Mas já introduzi uma vaquinha lá para a gente tirar leite e não comprar, porque eu ia com minha irmã, numa garupa de uma bicicleta, comprar 2, 3 litros de leite, já num terreno de um vizinho assim, que tinha uma vaca, né? Vamos E comprar às vezes aqui. podia vir meio batizado, né? É. Nessa época até que não, viu, Robson? É o que eu pensei aqui também. Hoje Uma é que a mistura coisa de muita água botar com pouco leite. botar água, né? Que é um crime. É um crime. É, sim. Pois É um é. crime e que eu não vou entrar nessa parte por razões políticas. Sim, sim. Né? Aqui a gente não trabalha com política, trabalha com natureza e meio ambiente. Muito bem. Mas botar água no leite é um crime hediondo, porque você Se está quer colocar- matando crianças e idosos, principalmente, que é quem precisa do leite com todos os ingredientes. Eu chego a ficar irritado quando o cara faz uma pergunta, mas não vamos se irritar não, né? Se vamos quer ficar colocar zen. água no leite, coloque no leite em pó, né? É. Mas o leite que Isso, sai da vaca justamente. não. Aí, Robson, só completando sua pergunta, meu pai era produtor e a gente começou a se preocupar. Porque eu ficava assim pensando, por que a gente cuida dessa planta e não cuida direito dos animais, mesmo às vezes conseguindo plantas, olhando pragas, né? O gafanhoto, a formiga, a lagarta, que a gente trabalhava catando lagarta para ele não comer a folha de fumo. E a gente ficava pensando, rapaz, se tivesse uma reservinha aqui, uma reserva pouca, rapaz, porque a gente não deixa essa área aqui para eles, Animais, né? animais. E o papai era uma pessoa assim, que ele também se preocupava com a natureza, porque ele pensava o quê? Eu acho que era até involuntário essa preocupação dele, mas ele sabia que quando ele precisasse de uma estaca, ele ia buscar ali, naquela pequena reserva que tinha lá, né? A gente chamava de matinha. Ele cercou e deixou lá. E realmente o pessoal ficava reclamando de cobra, de lagartixa, de sapo. Que vai aparecer Mas ali. quando essa matinha cresceu um pouquinho, a gente viu que foi ela ficando mais lá. Porque E o era só mais ponto- importante, pela sua história, ele era um camarada assim, maleável. bem maleável. Que bom, Bem maleável. que maravilha. Então foi um crescimento mútuo, né? Onde você conseguiu fazer com que ele também observasse aquilo junto com você. Interessante, né? Eu sempre fui curioso. Minha mãe é bem mais assim consciente, apesar de ser semi-analfabeta, do que o meu pai ainda. E toda vez que ele ia cortar, às vezes precisa, né? Ela brigava. Não precisa, não precisa, não precisa. Até hoje tem uma mangueira lá que o cupim conseguiu danificar uma parte dela. E eu estava dizendo, olha, tá bom a gente plantar 2 mangueiras e substituir essa que já está caduca e não está nem produzindo. Idosos, assim, é igual. Eu acho que o cupim é como um idoso que vai ficando com osteoporose, alguma coisa assim. Não dá para parecer, né? Porque quando a árvore vai ficando velha, começa a aparecer esses bichinhos que vai comendo. Tem uma vida útil, tanto os animais como as pessoas, plantas, né? né? As pessoas, né? A nossa vida Geral. útil é aquela que a gente está produzindo, que no ser humano é diferente dos animais e das plantas. A gente começa a produzir mais quando a gente tem mais experiência. Não é produzir, ter força, né? Mas trabalhar com a mente. Mas a época da produção dos animais é naquela época que ele vira adulto até a época que ele está baixando a produção dele. Isso acontece com vaca, com reprodutor, com ovelha, com cabra, com as próprias plantas, como eu estou dizendo, né? Ela produzia X quilos de manga por ano.
Aí você passou um período, 20 anos, produzindo aquela quantidade. Quando começa a baixar aquela quantidade, ela começa a estar ficando velha, né? Quando ela baixa, como baixou agora, mas mesmo assim minha mãe não quer que corte, não. Não, meu filho, não está prejudicando ninguém. Ela Deixe tem um lá. apego. Deixa lá E quietinha. pelo menos enquanto o cupim está lá com entirtido, ela chama entirtido, né? Enquanto o cupim está entirtido Não tá lá, chegando não em vem casa. não vem pra cá. É. Se cortar ela, o Tá cupim vai certo ficar onde? ela. Ela diz até, eu acho que sem notar. Não, o cupim está entirtido lá, não vem pra cá, não. Você tirar de lá e vem para as outras. Sabe onde é que eu vejo essas matinhas, como ele falou? Quando a gente vai daqui para Maceió, pela parte alta, aqui e ali dentro daquelas fazendas enormes, nos lados Sim. da estrada, a gente vê lá em cima de uma serra, tem uma reservazinha, que eu acredito que aquilo ali é de forma até legalizada, né? Assim, que é obrigatório ter ali. Obrigatório, né? É obrigatório que toda propriedade Tem ela uma tenha parte uma reserva voltada para isso. 20%. Pessoal das pequenas propriedades, principalmente, que não são conscientizados, eles não cumprem com essa legislação. Mas as indústrias produtoras aqui, que poluem a zona urbana, ela é obrigado a ter. Por exemplo, eu cito aqui, não sei se pode citar, o Grupo Coringa. Sim. O Grupo Coringa tem uma reserva de 12 mil tarefas aqui, Só. pegando aqui Traipu, Jaramataia, né? Ali a Serra das Mãos, de Santa Cruz que vira e vai para o outro lado, ali tem uma reserva que ele não tira nada, um pau lá, porque ele tem que compensar a poluição que tem aqui, está gerando aqui no centro urbano. Então eles preservam lá, segue a lei, né? Sim, Direitinho. que é o mais correto. E se você plantar, fizer a sua reserva, você compra o terreno, eu vou fazer aqui minha reserva, você já pode vender os créditos de carbono, Tá vendo? né? Que, para quem não sabe, essas árvores de médio porte, ela chega a produzir, a consumir 6 toneladas de carbono, 1 hectare, 6 toneladas de carbono, de gás carbônico por ano. É uma quantidade bem considerável, né? Se a gente pensar em termos de preservação, que no nosso país a preservação está girando em torno de, apesar de toda a destruição, Amazonas, vocês estão vendo aí, né, essa guerra para a preservação, nós só temos área agropecuária aqui em torno de 32%. 68% é de preservação, né? Já sequestra um bocado de carbono. Sim. Né? E o problema da Amazônia é que não é uma floresta só nossa, né? Entra em outros países, e ela é considerada, né, o pulmão do mundo. Pulmão do mundo. Produz oxigênio, né, e água. Nós temos 97% de água, da reserva de água doce do mundo, 97% está no nosso país. Então, quem vai mandar no mundo daqui a 50 anos, 100 anos, quem vai mandar no mundo? Quem tem energia e água e energia, principalmente. Mas florestas também, é quem vai mandar no mundo. Então, essa briga, que muitas vezes a gente vê travada aí, também é briga por isso, energia. Nós temos aqui um país que a gente não podia estar dependendo de água, né, das reservas para produzir energia, nem termoelétricas, né, que é feita através, às vezes, de carvão, né, de queima de madeira. O nosso país é visto como um depósito de matéria-prima para ser levado a outros lugares, onde lá são trabalhados e trazidos de volta caríssimos. Exatamente. A própria gasolina é exemplo disso. E uma coisa que ele falou que já chegou aqui, eu refletindo, a questão da maneira que se prejudica aquele solo e ele
tem por obrigação preservar tanto 20%, né? Exatamente. 20% ali de matéria de Inclusive- árvore de coisa natural. Sim, inclusive, quando se Árvores. tem um plantio, falou em solo, eu me lembrei disso. Tem uma questão, e aí você pode me dizer se é Eu já verdade, até mito sei, ou que não. vem da Idade Média, ela vai explicar. Mas repara. Ó, não sei se Na é Idade isso aí, Média eles que descobriram é essa essa técnica. questão, né, de você fazer um plantio aqui e o outro ficar esperando, é mais ou menos isso. Veja se eu tô... E aí você fazer um rodízio. O descanso chama-se- do Descanso solo. do solo. Que Sim. chama-se aqui na nossa região rodízio de culturas. Sim. Né? Por exemplo, as gramíneas, só para a gente entender aqui, elas são produtoras principalmente de carboidratos, né? Energia mais elevada, proteína mais baixa. As leguminosas, ela produz mais proteínas e menos energia. O que é que faz? Uma roça, vamos falar roça, né? Uma roça aqui que é cultivada com milho, esse ano, ela é indicada que se planta uma leguminosa no outro ano, quer seja a mandioca, quer seja feijão de corda, né? Porque tudo que é produzido precisa de nutrientes, que é os minerais, Isso. né? Que são, nas propriedades maiores, são repostos através dos adubos químicos, que também é desaconselhado. Mas se você não colocar, não tratar aquela terra como é devido, com o que ela precisa, ela começa a produzir cada vez menos. Porque você vai só tirando e não vai repondo. Não repõe. Então, quando é na natureza, esse material é reposto por elas Por ela mesmas. mesma. Né? Através de... Por que é que tem uma árvore lá de 30, 40 metros, tem outra de 30, outra de 20, outra de 10, outra de 5? Na natureza é assim, por quê? Uma precisa de mais sol, outra precisa de menos sol, aí uma filtra o sol da outra, né? E vai, cada vez que você corta uma planta que é a maior da sua mata, da natureza, aquela que fica embaixo dela, ela sofre. Sofre por quê? Não está como habituada, né? Exatamente, não está adaptada ainda com aquele raios solares que bate sobre ela. Né? É como uma criança, você tem que quando ela é mesmo jeito, né? Uma criança, né? Quando ela é novinha, quando sai do ventre, você precisa pegar, né, com as duas mãos abertas, né? Tem um jeitinho de dar banho. Né? As árvores também, quando ela é plantada, ela precisa. Hoje a gente, quando eu falo de meio ambiente, eu me empolgo, assim. E hoje a gente não chama mais de meio ambiente. A gente já está levando essa parte ambiental para dentro das secretarias de saúde. E a gente está tratando como saúde ambiental, que engloba todo Interessante. Gostei do novo termo. saúde ambiental. Saúde ambiental. A Mais gente amplo, né? Mais amplo, né? Porque é através do meio ambiente que a saúde começa a se fortalecer, tanto nos animais como nos seres humanos. Aí você começa a ver o que era a gente, como ele falou que chegava aqui antes do programa começar, que tinha muita cacimba, depois a gente fala sobre isso, né? E bebia todo mundo a água de cacimba. E eu fiquei aqui lembrando, antigamente a gente pega aquelas da década de 80, aqueles caras, aqueles cantores, né? A gente mesmo nas festas que a gente ia, tinha ninguém com barriga. Era todo mundo sem barriga, tanquinho. magro, né? Com aquelas calças boca de sino. Lavava magro, né? tudo no tanquinho. Homem. E hoje a gente vê umas crianças, né? É tudo, assim, obesa Mais gordinho. mais gordinha, né? Não que eu tenha nada contra, mas... Ah, sei, Mas- você tem não, você tem Não, tenho não. Mas é porque a pessoa vive hoje ligada numa É outro- televisão, É outra no realidade. computador, no é outra carro. realidade. Exato. né? Não dá nem aqueles 2 mil passos que se Aquela precisa dar. carreira que a gente dava Aquela- antigamente no meio da rua, Michele. Painho, inclusive, contava essa questão da caminhada, que ele sempre conta a caminhada que ele saía de casa todos os dias para estudar. Então, a rotina de antigamente, né, era Muito diferente. A minha família, tem boa parte da minha família que vive em regiões
agrícolas, de sítio e tal. Nunca passaram na porta de uma academia, Michele. Agora, até o meu avô, Tá indo. trincado. Sim. Qual é a academia? Inchada. Fechada. Oxe, olha, barriga chapada, o peito no lugar, o braço chega, faz o calombinho da academia. Eita, rapaz. E o calo que eu tenho na mão da academia, ele tem da inchada. Sim. São as diferenças de geração que Justo. hoje a gente tenta fazer de uma outra forma para ver se melhora na nossa saúde ambiental, né? Michele, eu estava aqui lembrando que o primeiro programa Renascer foi na fazenda eu posso dizer aqui em Alagoas, a primeira pessoa que a gente fazia coisa sem saber, mas que começou essa fase de conscientização, que é o Dr. Ricardo Ramalho, na fazenda esqueci o nome. Depois você... Hein? Aldeia Verde, né? Que é uma chácara que ele tem dentro de Maceió, onde ele não compra nada de fora. É tudo produzido dentro da propriedade. Que massa. É uma propriedade autossustentável. A tinta ele faz lá dentro com flores. Aí faz a tinta roxa, a tinta vermelha, a tinta amarela com flores. Menino, ele foi ao extremo, até a tinta da casa na pintura. Quer dizer que quem não assistiu o seu programa vai poder conferir. Tá gravado, tá verdade. Onde ele aproveita gente. tudo que é de reciclável, que alguém doa, ele compra, né, garrafa. Tem lá um fogão ecológico. Nossa, legal. Tem Que lá um legal. mirante todo de garrafa, aquelas garrafinhas de cerveja, aquelas garrafinhas pequenas de Heineken, É a latinha? Não, Não, é a de vidro. a de vidro. Ah, tá ligado. Ele gastou ele utilizou 12 mil garrafinhas e fez um mirante para ver o nascer do sol. Que legal. Olha, quem tiver a oportunidade, eu acho que Assiste deveria... o programa Renascer, Assiste o na programa TV Renascer, Liberdade a Ellen. Exatamente. E a gente vai gravar outros programas lá, porque a gente fez só uma abertura, que eu não podia começar esse programa Renascer sem falar com a primeira... Esse cara é paraibano. A primeira pessoa que eu vi falando de meio ambiente foi o Ricardo Ramalho, que é meu amigo de extensão rural e da Emater, né? E que quiseram até admitir ele, porque o pessoal queria que ele botasse na cabeça do povo que era para plantar com adubo, para cada vez aumentar mais os lucros, e ele, desde aquele tempo que ele saiu da universidade, que ele já sabia que não adianta aumentar lucro e destruir a natureza, porque o prejuízo é maior. É maior. Né? E também a gente está notando, eu estive lá, ele disse, olha, Elson, a gente está numa fase de transição, mas o normal daqui para frente é que a coisa vá se aperfeiçoando e o meio ambiente seja de tal forma que a gente vá voltando para viver normalmente como a gente vivia antigamente, perto da natureza. Já tem hoje muita coisa dentro de Maceió que você não conhece, que o pessoal já está criando aquelas vilas onde tem duas serras, né? O pessoal já compra que começa já a preservar a abelha, começa já a criar caprinos para tomar leite de cabra, que é o leite mais parecido com o leite do ser humano, da mulher, é o leite de cabra. Né? Inclusive, o pessoal utiliza muito aqui, médicos, nutricionistas, né, dentistas, utiliza muito quando a criança não se dá, né, com leite nenhum, aí cria uma cabrinha, ou vai comprar onde tiver, né, para dar a criança, porque o leite da cabra, para quem não sabe, a partícula de gordura que tem, né, o leite é água e gordura, né, que chama soro, né, isso, né, e depois o coalho, né, que é a parte sólida, e tem gordura, né, a partícula da gordura do leite da cabra é 10 vezes menor do que a partícula de gordura do leite da vaca. É por isso que ele é muito digestível. Olha, eu adorei essa informação, porque meus avós sempre diziam assim, leite de cabra é bom para remédio. Isso, mas também. hoje, agora ele falando, eu entendi o porquê, né? O leite materno, ele tem um nível nutricional muito maior. Sim. E se esse leite ele tem uma semelhança ali, tá explicado.
né? Pensei até aqui em comparar com o ovo da galinha, que ele tem todos os nutrientes ali necessários para gerar uma vida, né? Exatamente. E só para lembrar o pessoal de casa, gente, não esqueçam de deixar suas perguntas. Eu sei que você está adorando, está curtindo. Não esquece de deixar a sua pergunta, o seu comentário, que a gente vai responder para você, tá certo? Não se preocupe que a gente vai responder tudo. Outra coisa, vamos mandar aquele abraço gigantérrimo. Vamos lá? Bora. KFC. Uhul, aquele abraço. Doutor Cuidar. Aquele abraço. Ara Telecom. Sucesso internacional. Sucesso. Unidentes. Unidentes. Rapaz. Pra Mundo gente poder Pet. dar aquele sorriso maroto. E depois? Mundo Pet. PH Fotos. Espaço Banca Júnior. MR Confecções. LG Bolos. Aquele abraço enorme. Porque, querendo ou não, Laelso faz parte aqui da TV Liberdade Aérea, Sim. né? Laelso tem um programa Renascer, coisa mais linda. Eu conferi o início, né, do programa. Eu sou tiete, na verdade. Uhul. Eu não posso nem falar muito porque eu sou tiete da TV Liberdade. Ô, Michele, vê só, rapaz, você falando nisso agora, recebi um vídeo de um amigo, Marcel Rui Falcão, né? Ele é adepto desses produtos orgânicos, ele planta, ele doa mudas, né? Doa mudas. Inclusive fez uma doação para mim de 50 IPs para fazer essa campanha. Legal, que bacana. Legal. É um amigo que eu considero muito, eu gosto muito dele, que a gente é colega de Ematé, né? E ele mandou um vídeo hoje. Rapaz, parece que é Deus, que quando a gente vem pro programa, aí que tem um vídeo do Padre Arlindo, não sei se vocês já viram esse vídeo, que ele diz o seguinte, não importa a idade, faça, né? Dê o seu melhor naquele dia, Isso. dê o seu melhor naquele dia, né? E dá tempo, por que não dá tempo? Eu não sei, eu posso viver até 100 anos, eu posso deixar de viver amanhã, Verdade. mas o que eu fiz é o que vai ficar Isso. na lembrança. O que eu fiz, o que você deixa é o seu legado. Né? Então, quando eu me for, a hora que eu me for, o Tony, a Priscila e mais um monte de pessoas que me acompanharam durante esse pouco tempo que eu estou aqui, inclusive queria agradecer o Tony pela oportunidade que ele me deu, que eu fiquei até de queixo caído, fazer um programa de televisão. Eu, nessa idade. Você mesmo. Mas Uma bagagem que tem esta enorme, criatura né? guardada. Ia dizer Tu isso acha? agora, Aí enorme. eu tô aqui, rapaz, que eu tô como uma criança que entra no ABC para aprender o A, o B e o C, para depois o D e o E, né? Assim, eu tô aqui, eu não quero, eu ficaria aqui a noite toda, né? De tanta alegria que eu tô, né? Então, eu sei que eu vou ser lembrado, porque as mortes que aconteceram aqui pelo problema de Covid, todas essas pessoas que se foram, eles renasceram no IP. Então, você chega ali no Ecobrisa, você chega na OAB, no Clube da Caixa Econômica, na ABB, Então, lá. né, em alguma propriedade, mas aqui foi o professor Laelso que plantou essas mudas em homenagem àquelas pessoas que se foram. Que legal. Né? Chega em Lagoa da Canoa, mesma coisa. Você chega em Propriar, tem IP plantado por mim, né? Pela minha família, e que eu plantava antigamente e não cuidava, mas esse IP que foram para vítima da Covid, eu só plantei para aquelas pessoas que realmente não iria deixar de cuidar, né? E assim foi feito, até hoje eu não tenho notícia que alguém deixou de cuidar ou morreram por falta de cuidado. E é lindo um pé de IP. Plataforma, querido, por favor, informe o pessoal. Então, né? Vocês já estão assistindo aqui pelo YouTube, vocês sabem que o nosso programa fica gravado, mas nós também estamos no Spotify
você querendo assistir depois e repetir, repetir. Ah, meu celular tá já descarregando. E agora põe no Spotify, deixa lá fechadinho, vai só ouvindo a nossa voz. Sim, que é linda, Aprendendo com a maravilhosa. gente, com os nossos convidados. Né? Sucesso, minha gente, internacional. Eu tenho só 2 perguntinhas para fazer e aí Lance. encerro minha fala. Acho que já vou fazer até as 2 porque a gente pode emendar. Uma é aquela que a gente falava antes de começar o programa. A poluição que a água subterrânea da nossa região, ela tem hoje, infelizmente, porque aqui a nossa região Arapiraca, cito até Arapiraca especificamente, a gente tem Lençol uma freático, região, você diz? isso, uma região incrível de água. Ali no Alto do Cruzeiro, Michele, o pessoal que mora por aquela região ali, principalmente na parte mais baixa, onde na descida e subida da Sim. ladeira, quem construiu casa ali tiveram alguns problemas, porque no que você cava, a água sobe. É. Devido o riacho que passa, e hoje infelizmente é o esgoto. Né? Mas não só dessa região, como também as fossas que a gente tem feito hoje nas casas que vão sendo construídas e acabaram poluindo aquela velha cacimba que a gente tinha em casa, né? E uma outra coisa que eu gostaria de perguntar, que já foge um pouquinho, mas aí vai no decorrer das respostas, são os canaviais. Os canaviais a gente acostumado desde o século XVI, que vieram os primeiros engenhos aqui para o Nordeste, e que até hoje nós estamos habituados a passar quando a gente migra de uma cidade para outra. Mas eu, por exemplo, que sou mega alérgico naquele tempo de queimada que chega nas nossas casas, Michele, eu até choro, sem querer. Eu nem vi esse ano, porque ainda não aconteceu. Eu não sou muito chega assim no período, né? Eu não consigo, que você diz é aquela fuligem. Porque eu tenho uma preocupação. Sim. Se você, Michele, Bote ela para fora. juntar um lixo lá do lado da tua casa, deu aquela bela varrida e juntou o lixo ali num cantinho, botou fogo, subiu fumaça. Se o teu vizinho denunciar, você tá com problema. Nos bastidores eu digo o que é que minha mãe chama isso aí. Mas essa galera polui a cidade inteira e não acontece nada. É um descaso, realmente, né? Essas perguntas foram, assim, eu estava nem lembrado dessa parte da cana. Né? Mas já melhorou bastante, viu, Robson, o que eu tenho a dizer, porque quando a gente... É aquele problema, velho problema que a gente sempre encontra. A coisa vai sempre tendendo para o lugar errado, né? A coisa errada, né? E que pensando só no lucro. No lucro no lado financeiro, né? Na Sim. ganância, né? Aí, desde o século que iniciou aqui, que você falou aí, 16, que se planta cana. Aí foram utilizando primeiro aquelas partes de serra, depois foram descendo nas partes melhores de terra aqui de Alagoas são com a cana, cultivadas com a cana, né? Essa região de São Miguel, Campo Alegre, até Limoeiro. Mas aí começaram a botar pressão, né? Botar pressão, e foi feita uma lei, né? Foi votada uma lei para extinguir queimadas. Perfeito. Precisou. Aí quando fizeram essa lei, aí quantas pessoas não viviam do corte da cana? Muitas pessoas. Aí foi feita também a contraproposta. Como é? Vai tirar o emprego vai das tirar o pessoas. emprego das pessoas. Bem colocado. Aí ficaram naquela queda de braço. Faz ou não faz? Faz ou não faz? Aí a gente fica pensando, rapaz, toda ação corresponde a uma reação. Né? Aí começaram a ver, e foi assim, diminuindo, né? Todo ano era para ser 20%, aí o pessoal fazia 10% queimava para
Para Não aí prejudicar tanto. não prejudicar a mão de obra, né? Porque vocês sabem que no sertão é acostumado quando termina, quando acaba o inverno, né? Que eles colhem feijão, milho, aí migra aquele povo todo para o corte da cana. Para cortar a cana a partir de setembro, outubro, começa a cortar. Isso. Aí tem que queimar para tirar a palha, porque é humanamente impossível cortar a cana com palha, você corta, problema de cegueira, né? De passar a palha no olho, uma série de danos que pode causar aquela palha verde, ela é afiada igual uma gilete. Aí queima. E quando queima prejudica a saúde da população. Né? Aí, aqui quem tem piso da casa branco, Lá em casa. você varre 10 vezes e quando é com uma hora tá tudo. Melado, Aí vem diminuindo a cada ano que passa. Né? Esse ano já era para não queimar mais. Mas continua queimando uma pequena parte. Mas se você olhar, já tem muitas máquinas colhendo cana. Toda a cana dessa área plana, que dá para entrar máquinas, ela está sendo colhida com máquinas. A máquina vai, já tritura, palha de um lado. Já tem aquela empresa lá perto de São Miguel, que já aproveita aquele bagaço, a palha da cana, farda, né? Para fazer álcool, né? Sim. E eles estão aproveitando tudo. Mas a tendência, eu acho que daqui mais 1 ano, 2 anos, é parar com a queimada de cana. E eu ainda digo mais a você. Além do pessoal que vem para cortar a cana, tem os comerciantes que ganham o dinheiro em cima do que eles ganham de salário. Eu falo isso, é uma cadeia. É uma cadeia, né? Se você comparar a situação da natureza com essa cadeia de comércio, você olha que é uma coisa só. Porque quando você... a gente sempre que observa esses jornais aí que passam na televisão, quando você, às vezes, tem o dinheiro, você é um produtor, é um cara rico que ganha, né? Que você pega aquele dinheiro e joga dentro do comércio, ele circula. O cara que eu acho que é que os governos, né, deveriam tomar providência é sobre aquele cara que tira o dinheiro do país e joga fora. Para guardar. Quanto não tem guardado de pessoas muito ricas, sonegadores, lá fora da Suíça? Ninguém sabe o valor, né? Fora que sai e ainda fica falando mal das coisas daqui, né? Exatamente. Aí vem pra cá, trabalha aqui, ganha dinheiro e joga lá fora. E o lençol freático? Sim, aí eu já estava esquecido. O lençol freático aqui, como ele falou, meu pai a gente sempre morou em Arapiraca, né? E todo mundo aqui, eu sou daquela região ali da Capiatã, sim. Região de muita água ali, né? Partindo para Bom Sucesso ali. Toda a beira desse riacho aí que corta a cidade, tem muita água, né? E a água de cacimba é água que vai de cima para baixo. A água de poço, mais profundo, é a que vem de baixo para cima. Diferença aí. O lençol freático daqui está contaminado, tanto com coliformes fecalis, que é uma coisa, né, que a gente tem no nosso intestino. Né? Tem muito. Né? Aí a gente joga para fora e ele retorna novamente. Tem até 15 dias. Poxa. E também o pior, né? É o tema de um outro programa. O pior são das adubações da agricultura. A agricultura tradicional, que coloca muito adubo nas plantas e através da chuva, né, da irrigação, ele desce, que são muito solúveis, principalmente o nitrogênio, ele se decompõe e lixivia, né, vai para essas correntes então quer dizer que não é legal colocar esse tipo de adubo. Pense numa coisa perigosa, que são nitritos e nitratos, que são produtos cancerígenos. E eu próprio, lá no Polo Agroalimentar, já junto com os colegas professores, já fizemos análises dessas águas. Então, assim, um grau de nitratos e nitritos elevadíssimo, né? Sim. Mas a gente alerta, né? Tem muitos condomínios aqui que tem cacimbas ainda. Então a cacimba ela só serve para tomar banho, a água. Mesmo que ferva. Lavar prato. Lavar prato serve tem problema. Mas serve para
alguma Fazer coisa da limpeza da casa. casa. serve, né? Mas as que dão salobra, por exemplo, elas aumentam a pressão, né? Problema de água com sal, Sim. a pessoa que tem pressão alta, ela não pode consumir essa água. Eu vou ter que fazer uma pergunta rápida. Adendo. Isso. No caso, tem uma galera, umas senhorinhas em casa, assim, não citando mães de ninguém, que às vezes acha que tem que comprar ali uns estrumes. Tem uma mistura de terra, certo? Ó, tem uma mistura de terra agora, umas famosas misturas de terra, e tem o estrume vindo das fezes da vaca. Isso. Né? Qual é a melhor opção, uma vez que essa não é legal? O que essa galera que está plantando assim poderia substituir pelo quê? Pessoal, a gente fez a última reportagem do programa Renascer, a última que passou sábado, exatamente em cima disso. Né? Tem um colega aqui, um jovem, né? Recém-formado na UFAL, ele trabalha com agricultura orgânica. E em uma tarefa de terra, tudo que ele produz ali é sem adubação química. É tudo com adubação orgânica. E tudo produzido lá dentro da propriedade através de compostagem. Ele mistura folhas, as folhas que caem das árvores. Ele não varre, não toca fogo como é o costume. Ele vai juntando um monte, né? Faz as podas das Sim. árvores, resto de Resto de cultura. comida. Né? Tudo Tem que ele produz lá dentro da Casquinha propriedade de dele, não tem lixo. verdura. Lá ele joga. Tô achando Lá- lindo que dei aula para o primeiro ano de compostagem. Compostagem. Casquinha de Pronto. ovo batida É, ali. Sim. tudo que produz lá, que gera resíduo, Sim. ele faz aquilo amontoado, compra um pouco de esterco de bovino. Aqueles produtores que ele tem certeza que não usou aqueles defensivos agrícolas e aqueles principalmente o tordo, né? Que o povo diz, mata o mato, mata a planta de Sim, folha larga, sim. que é o agente laranja, que foi utilizado na guerra do Vietnã para não produzir, para matar o povo de fome. Poxa. Em Hiroshima e Nagasaki, né? Aquelas duas cidades japonesas, que trabalharam com esse produto lá para naquela área não produzir, que era para obrigar o pessoal. Né? Mas aquele produto ele fica impregnado nas fezes dos animais, e se você adubar com aquilo ali, toda a planta que você adubar com aquele esterco não consegue sobreviver, ele acaba. Né? Ele só não mata, não acaba com as gramíneas, que ele foi selecionado para conservar as gramíneas e exterminar com a planta, com as leguminosas, todas. Né? O ideal seria que toda a adubação aqui da nossa cidade, que aqui quase que não tem mais área para ser trabalhada, né? Assim, com a agricultura, porque está tudo urbano. Né? Já tem aí, foi criado na gestão do Luciano, na outra, né? As ilhas urbanas, Bananeira, Vila Capim, me parece, São José, Serrote, que é Vila São Francisco, foi tudo feito vilas urbanas, né? Que a gente, desavisado às vezes, quando o que é que a gente ganha com a vila urbana, e a gente pensa assim, que é uma coisa simples. Eu estava falando de compostagem, vou voltar, porque senão a gente vai pender para outro. Aí a compostagem, ele deixa ali, fermenta, né? Aí se você pegar uma minhocas, aquelas minhoquinhas que ali o sol joga ali, ele pega metade daquilo ali e transforma em humus, que é o ideal para as culturas, aquela terra preta que o pessoal diz que compra o pessoal que vende plantas, flores, tem humus lá, que é produzido por minhocas, que é o ideal. O ideal é a minhoca. A minhoca, né? O minhocário que ela produz, aquele, né? Torna a terra fértil. Como aquela terra fértil. Então, quando se toca fogo, o que é que faz? Além de matar a planta, Mata as Matar a mata minhocas. tudo que é a minhoca, né? Todos os nutrientes, toda a biota que está ali naquele ambiente. Aí dificulta Já para era, tudo. Michele. Né?
Tenho mais nada não para E perguntar. assim, foi um grande e enorme prazer, porque eu já ouvi falar de Laelson, Uhum. né? Laelson é amigo de meu pai. Desenroladíssimo. Já ouvi falar de Laelson pelo programa Renascer, né? Que eu acompanho. Como eu disse, eu sou... Eu acho que se eu falar, o pessoal vai achar estranho. Falar bem de TV Liberdade, né? Mas já venho acompanhando. O Laelson, ele é excelente. E como bem coloca Robson, toda vez que vem aqui uma pessoa que é internacional. É internacional. Sabe? Internacional brasileiro, tá? né? É uma coisa honrosa, Muito, né? A gente ter aprendido e ter mitos que eu tinha, ter tirado aqui com você. Eu acredito que em casa também muita gente, como eu, justamente. como Robson, aprendeu contigo o quanto é importante não o meio ambiente, mas a saúde ambiental. Que coisa boa, que maravilha ser colocado isso para a população. Porque a gente aqui trabalha com uma população diferente, né? Isso. Porque é o conhecimento que faz com que as pessoas se modifiquem. Exatamente. E é a partir de você está deixando isso, como você colocou, é um legado. E você está deixando isso não só no programa Renascer, mas agora no gabarito. Exatamente. Arrasou. Né? E a gente não vai ficar só nessa, viu? Não. Não Veja, pode. tem tanta pode, coisinha a né? mais pra gente completar que Não o horário é? já não permite mais. Tem minha comentários aí, eu acredito que a gente vai ter comentários não só no chat, mas tem muita gente que fala com a gente Isso. fora do chat, diz assim, Michele, eu acompanhei assim, eita, eu queria saber isso e tal. Então, eu acredito que mesmo que não tenha o pessoal no chat, né, fazendo alguma pergunta, e aí deixa comentário, pode deixar, mas a gente quer trazer você aqui novamente para tratar ainda mais sobre isso, porque é importante. É um caso assim que deve ser colocado sempre. A saúde ambiental, a forma como a gente deve lidar com até o alimento. Então, é muito importante a gente conhecer isso. Muito obrigada, viu? Gratidão mesmo você estar aqui hoje. Eu que queria agradecer, né, a vocês, né, essa oportunidade. Eu ficava por aqui com o Tony. Tony, quando é que a gente vai criar um bate-papo aqui, trazer algumas pessoas para entrevistar? Mas era quase que me oferecendo, né? E o Tony, então, a gente tá vendo aí e tal, Graças né? a Deus, que bom, que Tá bom. vendo? Aí Tá pago, né? Tá a gente pago. poderia, assim, não tem cansaço para a gente falar do que a gente gosta, né? Isso, é Verdade. verdade. Esse papo aqui com vocês que todos têm idade de ser meus filhos, né? Rapaz, o prazer que eu tenho de dar palestra nessa área aí, quando uma escola me chama, quando entidades aí me chamam para a gente falar sobre o meio ambiente, e que eu noto aquela aceitação, o povo em silêncio, escutando, prestando atenção, empolgado, dizendo que vai fazer. Aquilo ali é como você acabou de dizer, o que a gente não consegue deixar é o conhecimento. O conhecimento a gente morre e leva. E se a gente não tiver essa oportunidade que eu recebi aqui, de mostrar meus conhecimentos e fazer, né, com que as pessoas modifiquem o pensamento, porque o que liberta a gente é o conhecimento, liberta, né? Você vê que todas as coisas que a gente consegue, materiais, não tem nenhuma comparação com o conhecimento, né? Você pode ter prédios, você pode ter fazendas, você pode ter carros, né? Mas quando você não tem conhecimento, a gente consegue dobrar as pessoas com argumento. Foi o que eu disse hoje. Verdade. Hoje eu disse em sala de aula. Não isso. tem como você discutir o conhecimento se você não tem conhecimento. Não tem conhecimento. Positivo. Justamente. Né? Então, às vezes, eu sou convidado para dar palestras, né? Sempre nessas épocas políticas que o pessoal chama a gente para juntar gente. Né? Que, assim, às vezes a gente vai, se sente um pouco usado ali,
né? Mas, como é para a gente passar conhecimentos, a gente vai e aproveita aquela oportunidade para passar para mais pessoas. E eu notei aqui quantas pessoas não vai assistir esse programa, não estão assistindo esse programa, e dizendo, rapaz, é muito interessante, a partir de hoje eu vou fazer. Sim. Né? Porque você só ensina o seu filho, que tem 2 anos, que tem 3, fazendo. O que é que eu fico fazendo assim? Hoje eu me levantei, todos os dias eu faço uma experiência, eu lembro uma coisa, e para não esquecer, às vezes eu digo, não, vou fazer e não faço. Mas hoje eu peguei o quê? Uma cabeça de alho, tirei aquela pelezinha que fica em cima, enchi um copo d'água e botei lá dentro do copo d'água assim, aquela parte de baixo, os dedos para cima, os dedos de alho, né? Sim. E faço na casa de vocês. Manhã faz, olha. Né? Para nascer as folhinhas Pra nascer as verdinhas. folhas. E depois você consumir. Ah, ela faz para tomar água. É, Ela que é coloca bom para também, tomar né? água, Tomar água né? é bom. Tomar coloca água, à né? noite E você toma sabe no que outro dia. o alho é um... É bom para a saúde. É né? bom para a saúde, é um tudo, inseticida, é um repelente, né? Isso. Natural. Hoje o pessoal está até usando aquele brinco no gado, para a mosca do chifre. O princípio ativo é a base de alho, que é aquele Olha. cheiro forte dele que espanta a mosca. Né? Sem precisar de utilizar aqueles inseticidas, vermicida, né? O inseticida, que é veneno aquilo. A diferença entre Algo é a dosagem. natural. Porque ele mata o carrapato, mata a mosca, mas a dosagem é pequena, não dá para matar o animal. E pode ser feito com produtos naturais. A gente saber por que não deve plantar árvores exóticas aqui na nossa região. Né? Tudo deve ser o que o ecossistema natural, que é animais naturais, são as plantas naturais, o que convive na região. Ou então o que é experimentado e ele é orientado a plantar Deu através certo, não vai trazer prejuízo, através de né? experiências e pesquisas, que é para isso que está a pesquisa. Mas cada dia que passa a gente se convence mais do que se você tiver rádio, televisão, divulgando, quanto mais você divulga conhecimento, mais você aprende. E você se sente que está fazendo um benefício à grande sociedade, né? Através de um programa como esse, né, de vocês que são jovens, sabe mais o que o jovem necessita, que vocês estão trazendo esse pessoal, entrevistado de vocês, não só eu, mas eu tenho acompanhado muito o programa de vocês, e o tanto de conhecimento que é passado aqui, e é assistido por as pessoas, e é posto em prática, vocês não sabem o alcance disso aí. E o que é que vocês estão deixando, começando, jovem, vocês estão começando, deixando para os seus, para todos, né, que fazem parte da sociedade. Então, para o pessoal idoso, pessoal jovem, pessoal da idade de vocês, de pessoal que está nascendo agora, que com certeza daqui a uns dias eles estão acompanhando esse programa, né, vendo que fica no YouTube, Verdade. né, assistindo. Olha, aquilo ali eu tenho que fazer. Porque são pequenos gestos. O que custa você agora, na primavera, a partir de outubro, que vai florescer os ipês, aqui na cidade a gente já tem, florescendo, Tão bonito. mas na chácara da minha mãe tem, eu vou coletar sementes, chegar aqui e dar um presente de semente para vocês. Sim. E vocês fazem o quê? Quando vão dirigir aí, vão passear, jogam uma mancheia lá da beira da estrada, aproveita algumas, nasce, cresce, e você, todo dia que você passar ali, você lembra, aqui eu joguei aqui, tem algumas que fui eu que plantei, recuperei. Alguns passarinhos consomem, algumas não conseguem sobreviver, mas 10% serão... Tudo serviu para a natureza. Tudo serviu, né? Que mal faz você pegar o seu lixo e ter 2 ou 3 bolsinhas para separar. Né? Aqui vai plástico, latinha e tal, passou o recolhedor, lá se você criar o hábito
não precisa você jogar o lixo, você deixa separado as bolsinhas, já passa as pessoas recolhendo. Porque no condomínio que eu moro, antes do caminhão do lixo passar, chega o pessoal que trabalha com aquilo. E a gente quer tirar até o nome de catador para em vez de catador de lixo, ter o reciclador. Reciclador. Né? Para não criar aquela fugiu a palavra agora. Que é até aquela discriminação. É até um hábito, viu, que a gente precisa ter. Inclusive, vamos trazer em outra oportunidade essa questão aí da reciclagem. Porque é um caso assim, que precisa ser trabalhado num programa mesmo. Programa, exato. Porque é um assunto que a gente dá aula em primeiro ano, né, sobre isso, dependendo do material, claro, que é colocado para a gente ensinar. Mas a gente mostra tudo isso, demonstra, mas ainda não se tem o conhecimento de onde levar isso, de onde se colocar esse lixo, de onde toda essa questão. E eu acredito que, vindo você, e até, né, depois a gente discute uma pauta, mas vindo você para falar sobre isso, apenas sobre isso gera um programa enorme. Gera. Porque tem muita coisa ali dentro. Tem muita coisa dentro dessa área de saúde ambiental que a gente poderia ficar aqui vários programas. Isso. Né? Não sei se é interessante, mas assim, dividir em várias partes. Isso, né? isso. Plantio de árvore, coleta de cimento, reciclagem de lixo, o bem que faz para a sociedade e o bem que faz para aquele trabalhador que hoje está desempregado, né? E que valoriza, né? E que a gente às vezes nem dá bola para aquela pessoa que, às vezes, aqui na Piraca estão criando a parte de recolhedor de lixo à noite e pelo dia, e às vezes a gente joga uma ponta de cigarro lá, né, que entope. Rapaz, pode gerar um incêndio, o vento pode levar, entopa as galerias. Quando qualquer chuva que dá aqui em Arapiraca, não, no país inteiro, né? É um problema nacional. É um problema nacional. Né? A gente ficou faltando falar sobre as fontes, né? As nascentes, que Arapiraca é muito rica em nascentes, né? E que está sendo destruída. Condomínio jogando seu material de esgoto dentro de fontes que teriam que ser trabalhadas, e a gente tem a técnica de fazer. Não precisa muita coisa não, é um filtro simples para a gente fazer ali, para trabalhar aquela água, né, para ela cair dentro da minação, talvez, sem poluição. A gente tem filtro aqui, comprovado cientificamente, trabalho do professor Cícero Alexandre da UFAL, onde ele filtra, trabalha essa água, a água que vem do esgoto, e ela cai no rio com 98% de pureza, mais pura do que a água que a gente consome da casal. Que maravilha. Né? A gente teria nos condomínios, eu estava fazendo um trabalho que infelizmente foi interrompido, que era o primeiro condomínio que ia ser sustentável ecologicamente correto, que era o reuso da água, da própria água que a gente consome, e a energia solar, que é simples, e era um trabalho de pesquisa isso, que a gente ia conseguir recursos financiados pelas empresas de pesquisas. Mas infelizmente a gente interrompeu, chegou o final do meu mandato, o condomínio é sempre muito problemático, e não deu para realizar esse trabalho, mas a gente espera que um dia o pessoal se conscientize, já que esse condomínio hoje tem uma parcela muito boa de pessoas já conscientes, né, com valores, né, com valores financeiros bem abastados, né, e que, né, a gente gostaria que eles se preocupassem também com essa parte de fazer reciclagem, de trabalhar com a água, de fazer o reuso, que a gente não tem. Eu acho que, como dizia meu avô, meus avós,
Quando a gente não aprende pelo amor, aprende Pela pela dor. dor. Tem aquele filme que serve para as crianças adultas. Eu sou adulto e eu adoro aquele filme do Wall-E. Aquele desenho da Disney do Wall-E que mostra o que se transformou o planeta Terra através da poluição e o que a gente pode fazer ainda para resgatar. É um filme meio futurista, mas que mostra que vai acontecer daqui a um tempo se a gente não cuidar. E hoje estamos lançando a semente. Né? O programa está lançando uma semente, que é essa parceria entre Renascer e Gabarito. Uhul! Né? Onde nós vamos ter aqui vamos trabalhar pautas para isso, para que Laelcio esteja aqui mais com a gente para lançar esse conhecimento Com maravilhoso. certeza, com certeza. E lançamos a semente. Agora vamos esperar germinar. Germinar. Michele, Vamos lá? Vamos acabou, embora. gente. Uma pena. Tava tão boa a discussão, a nossa né, hoje conversa, diálogo A gente ia aqui. passar o tempo inteiro aqui. Vocês, poxa vida, peraí que eu tô Mas tendo ainda que bem dormir. ainda bem que vocês agora no final me alegrou, porque isso a gente vai ter aqui mais vezes. Sim. Sim. Eu tô notando agora que o Renascer está se entrosando com outros programas, né? A gente já Sim. tem o Que programa, coisa boa. programa A- Arte e Cultura. Cultura. Né? Olha, Isso. A gente já se inseriu com ele junto com a Lu. Já estamos aqui. Eu sou muito entrão, viu? Estou muito furão. como Você é o diz. cara do conhecimento. Pois e é. o conhecimento tem que ser Aí colocado tem para conhecimento fora. pra todas né? as áreas. Olha, Justamente. eu trabalhava na DEAL e eu procurava muito o Tony, né? Tony, Sim. eu tenho uma reportagem assim ali, né? Eu tenho uma reportagem ali, se você quiser, né? Você dava É doido pra material para aparecer ele. ali para dar informação, né? Sempre para dar informação, né? Aí eu achava que era importante o pessoal saber. E é Isso aqui é importante. importante saber, né? E E é. saber que a gente, com pequenas práticas e boa vontade, Isso. a gente pode ir consegue mudar. modificando o nosso ambiente, o outro vai vendo a minha Atitude. atitude ali, né? Começa a A gerar se um pouco de modificar. se modificar. E quem está fazendo a coisa errada começa a se envergonhar. Verdade. Você já pensou, você está perto de uma pessoa, né? Os amigos, assim, aquela rodinha, e o cara pega, consome algum produto e pega e joga. E você, sem dizer nada, né? Então vai lá e apanha. Vi. É uma vergonha. Eu sou o que vai lá pegar do chão e faz o povo passa vergonha. Mas eu não faço com a intenção de fazer Sim, a pessoa sim. Não, passar. mas Sim. a intenção Mas a de- pessoa acaba É uma- ficando com vergonha porque ela viu que o que ela fez foi errado. É uma forma de aprendizado, É né? aprendizado, né? É. Você vai lá, apanha e tal, disfarçado, né? Se ele notar, sozinho, se os outros notar, tem essas patotinhas de gente jovem, tem aqueles Sim. que são mais gaiatas que os outros, né? Ah, é bonito pra você e tal, né? Isso, é. Aí isso é bom, porque alertou os outros. É. Alertou os outros, isso é bom. E depois estava tudo na brincadeira, né? Mas são pequenas atitudes que vai começando a conscientizar a população. Laelso, muito obrigado. Michele. De nada. Ô, Tô brincando. Tô brincando. Laelcio, você tem Instagram? Eu acho que já Priscila tô pedindo- coloca, né? O teu Instagram, teu arroba. Laelso _ L. Né? A Priscila está colocando também. Meu Instagram, que eu tenho que dizer antes desse homem, senão ele não deixa. @ a Michele Medeiros, tá? Curta lá. Né? Michele trabalha bastante. Hoje é o terceiro horário que Michele está trabalhando. E aí, curte lá. Meus filhos estão lá no Instagram. Minha filha tem canal no YouTube também. Então, assim, o pessoal é bem engajado na comunicação, redes sabe, sociais, Lécio, lá em como casa. sei. A situação começa Você do tio tome, e já o tio vai. Isso é bom, viu? Isso é bom. Maravilhoso. É quando a gente utiliza esse telefone, né, que às vezes as crianças entregam para. Os pais entregam a criança para se ver livre da criança. Sim, sim. Às vezes você entrega e bota num programa desse tipo aqui, Produtivo, esse nível né? produtivo, né? Aí imagina. Sempre orientando a criança, porque também eles ficam viciados. Fica viciado. Tudo é o hábito. Isso. Não, eu já sei que tal hora passa o desenho tal. O desenho tal é um desenho que é instrutivo. Né?
do que você deixar a criança para se ver livre, jogar ele lá no joguinho daquilo, qualquer coisa que Não sabe nem você o que olha que não, tem. que não sabe nem Que o não que sabe é, nem o que e é. deixar lá e ele fica quietinho ali, né? E você não sabe. Quando ele estiver quietinho demais, criança vai olhar o que, é que ele está fazendo. Ah, porque às vezes ele não está A fazendo. minha, a minha se movimenta. Teu arroba, Robson. @Casteluber Robson. Segue lá, curte, comenta, mesma coisa do programa. Se inscreve no canal, deixa o like, já manda pra galera, olha, gostei, tá legal, vamos assistir também, que já vai curtir também, e é isso, gente. E ativa o sininho, né? Ativa Dá o aquela sininho pra alertada. receber o que vem de novo de conteúdo. Galera, E assiste Programa Renascer, assiste Sim, Gabarito sim, sim, e sim. toda a programação da TV Liberdade AL, que é é sucesso voltada para a internacional. educação. É maravilhoso, viu, gente? Ó, show de bola. E aí, aquele tchau gostoso. partiu. Tchau, tchau. Tchau.